Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje é dia de review e eu quero apresentar um livro publicado pela editora Reflexão que traz a análise de Romanos 9 feita por Jacó Armínio. É isso mesmo, uma análise de um dos textos mais discutíveis dentro da soteriologia, que é o texto do capítulo 9 de Romanos. A tradução e as notas ali de comentários pertencem a Carlos Augusto Vailate, é uma publicação da editora Reflexão e um livro muito legal. 96 páginas, traz na íntegra a análise de Jacó Armínio sobre Romanos 9. Se você quiser adquiri-lo, na descrição do vídeo tem um link para você estar comprando e ter um comentário de Jacó Armínio de Romanos 9. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o nosso livro Jacó Armínio, uma análise de Romanos 9, tradução e notas de Carlos Augusto Vailate, editora Reflexão, que é uma das grandes editoras aqui no Brasil que publicam materiais de linha arminiana. Não é um livro exaustivo, são 96 páginas apenas. Aqui está uma biografia do Carlos Augusto Vailate, pastor, biblista, hebraísta, teólogo, um grande especialista em arminianismo também, né? Um grande arminiano. E esse livro ele vai trazer a análise de Jacó Armínio de Romanos 9, que é um dos capítulos mais assim discutíveis na soteriologia, tanto por calvinistas como arminianos. Bom, vamos para o conteúdo da obra, capa brochura, aquela folha amarelada já padrão da editora Reflexão. Aqui a ficha catalográfica, tem uma apresentação trazendo aqui alguns pontos, né, que o texto original de Armínio foi publicado em latim pelo nome do camarada aqui, o Godefridum Basson, em 1612. E aí traz aqui um pouquinho sobre essa análise de Romanos 9, feita pelo Jacó Armínio, Carlos Augusto Vailate, que é o autor da tradução e também das notas que nós vamos encontrar. E aí nós já chegamos aqui no conteúdo, né? Análise do 9º capítulo da Epístola aos Romanos. É só um capítulo o livro, tá, gente? Então, aí tem aqui uma explicação. Essa análise foi preparada por Armínio em 1593 e foi enviada a Gélius Snecanus, um ministro do oeste da Frislândia, cujas opiniões acolhidas da doutrina cristã eram semelhantes àquelas de Armínio. Ela foi publicada nas edições em latim das obras de Armínio como um apêndice aos tratados precedentes. Essa análise de Romanos 9 você encontra também naquele material da editora CPAD, as obras de Armínio, né? Que é bem completa. Lá você vai encontrar também essa análise. Bom, esse aqui é o conteúdo dessa análise, tá? E aqui sempre abaixo tem algumas notinhas que são notas do Carlos Augusto Vailate, o autor da tradução do latim para o português, né? Provavelmente, e também dessas notas. E eles colocaram espaço para anotações. Eu fiz a leitura do livro, mas confesso que não fiz nenhuma anotação. Só li mais para poder ter uma noção do que se trata. Bom, com relação ao conteúdo do livro, a linguagem é uma linguagem do século XVI, XVII, né? Século XVI? Século XVII ali. Então é uma linguagem um pouco difícil às vezes de entender, porque Jacó Armínio ele foi um teólogo, enfim, bem assim, que trabalhava em um pensamento lógico, né? Ele organizava o seu pensamento, as suas explicações como um bom professor, um grande professor de teologia que ele foi, trazendo de forma lógica o seu pensamento. Então, se você não ler com atenção, você acaba se perdendo. Aí, de cara, ele vai trazer um pouquinho sobre a linha calvinista. Então, olha só, no primeiro caso, o decreto da predestinação é definido de acordo com o sentimento de Beza. Em outros, no segundo, de acordo com o sentimento dos judeus. Longe de mim, no entanto, fazer uma declaração como esta para confirmar a sua opinião ou a minha própria em relação ao decreto da predestinação.
Então aqui traz um pouquinho da explicação nas notas, né, sobre o que seria essa predestinação. E aí ele vai analisando Romanos 9, lógico que a gente não vai encontrar aqui também versículos, passagens bíblicas, mas ele vai mostrando, né, tanto o pensamento calvinista como o pensamento judeu da época. Então ele tenta fazer essa análise para que, de fato, a gente compreendesse da maneira como Paulo queria passar para o seu público original. Então, o foco dele aqui na sua obra é esse. Então, vai seguindo aqui o conteúdo do livro. A organização é muito simples, não tem tópicos, é um texto bem corrido. Como eu disse para vocês, aqui abaixo notas, né? E eu gostei muito das notas porque tem coisas às vezes que passa desapercebido no texto. Aí o Vailate, ele coloca uma nota, olha só. Para Armínio, a salvação se dá com base na presciência divina da fé em Cristo. O teólogo holandês deixa isso bem claro em um fragmento de um exame do tratado de William Perkins. Né? Ele traz aqui o ponto, essa notinha aqui é a número 26, onde ele diz, ó, isso aqui é o comentário de Armínio de Romanos 9. Por isso, para esgotar toda objeção, a conclusão é esboçada assim. Se o propósito de acordo com a eleição permanece, não pelas obras, mas por aquele que chama, então segue-se que aqueles que buscam a justiça e a salvação a partir das obras da lei e pela lei, não são incluídos naquele propósito, mas apenas naqueles que pela fé obedecem a Deus são prometidos e chamados. Mas o propósito de acordo com a eleição permanece não pelas obras, mas por aquele que chama. Então ele vai citando passagens bíblicas, né? Então é muito bom a gente ter esse material para a gente ir naquilo que Armínio pensava. Mas como eu disse, tem que ler com bastante atenção, porque senão você acaba se perdendo, porque olha só, não tem subtítulos, não tem tópicos. E eu assim, acho que poderiam ter colocado mais notinhas de explicação. Achei que tinha poucas notas, olha só. Geralmente são notas da tradução, são pequenas explicações, mas eu achei que poderia ter um pouquinho mais de explicações no livro aqui, porque às vezes a gente está lendo, a gente se perde um pouco, né? Então aqui, por exemplo, ó, ele traz aqui uma outra citação lá das obras de Armínio, da CPAD, aquele volume 3, são 3 volumes, né? A gente já apresentou aqui no canal, fizemos review, enfim. Então, o material vai seguindo dessa maneira. Ele traz aqui um pouquinho nas notas, o Carlos Augusto Vailate, né? Algumas explicações aqui de termos no original, que Armínio ele vai no original também algumas vezes. E quando a gente lê aqui o material, a gente percebe que Armínio ele não concorda de fato com a linha de pensamento calvinista, né? A linha suprassalapsariana, infrassalapsariana, enfim, suprassalapsariana, a linha que defendia o Teodoro Beza, que foi seu grande mentor, embora ele saiu completamente do pensamento de Beza, e aí que surgiu uma linha sinergista da salvação fora do calvinismo naquela época, embora essa linha de pensamento já foi defendida por outros teólogos no passado, até mesmo no período da patrística. E aí ele vai trazendo aqui explicações daquela parte, né, do oleiro, do vasos de barro, vasos de ira, enfim. Ele explica aqui, eu não vou fazer a leitura para o vídeo não ficar grande, mas eu recomendo vocês a adquirirem a obra para ter esse conhecimento, né, sobre qual era o pensamento de Armínio, olha só. Ele traz aqui, como eu disse, a visão calvinista, ó, se Deus tem o poder a partir da mesma massa da raça humana para fazer um vaso para ira e outro para misericórdia, então o homem não pode com justiça replicar contra ele, porque tu por vontade irresistível me fez ser endurecido, isto é, um vaso de ira? Então ele faz uma pergunta, né? Então, como é que eu sou um vaso de ira, me coloca assim, sendo que eu fui endurecido para isso, né? Então aqui nas explicações também tem pontos muito importantes. E ele também indica alguns outros livros, né? Isso também é bem legal. Vamos caminhando aqui para o final, que aí a gente vai caminhando para a conclusão, né? Isto de fato verdade. Deus não fez o homem para que ele pudesse ser somente aquilo pelo qual foi feito, mas para que ele pudesse tender à maior perfeição. Nem Deus pensou que sua própria bondade estivesse satisfeita quando ele tivesse uma vez comunicado a si mesmo ao homem como seu criador, mas o seu próprio glorificador ele desejou comunicar a si mesmo.
ainda mais ao homem, igualmente o glorificador do homem. Para que isto pudesse ser possível, ele dotou não apenas com dons naturais, mas também com dons sobrenaturais. Mas a justiça prescreveu a regra e a medida desta comunicação, a saber que ele deveria ser feito apenas sob a condição de que o homem devesse viver de acordo com a imagem divina, em obediência aos mandamentos de Deus. Então, aqui ele vai falar a respeito ao som. Mas assim Deus fez o homem originalmente, e nele o resto da humanidade, como vaso para demonstrar sua justa bondade e ir, ou seja, os instrumentos adequados para isso. Mas ele não fez, na verdade, fazer isso sem intervenção do que aqui é considerado, em segundo lugar, o homem originalmente colocado nessa condição pela divindade por transgredir o mandamento. Transgredir o mandamento. Então, há primeiro aqui uma condicionalidade pelo qual esse homem foi colocado como um vaso de ira. Entendo? Então, esses detalhes é que são importantes, por isso que a leitura tem que ser bem atenciosa, tem que ler com carinho, reler, porque o Armínio ele vai desenvolvendo o seu argumento de forma bem inteligente, e é um argumento lógico também, né? Como um bom teólogo, um bom argumentador e professor. Tá bom? Então, aqui nós caminhamos para o final do livro, página 93, 95. E aí encerramos aqui, olha só, ele encerra dizendo: se alguém me mostrar que essas coisas não estão em conformidade com o sentimento de Paulo, eu estarei pronto para dar a questão por vencida. E se alguém provar que elas são incompatíveis com a analogia da fé, eu estarei pronto para reconhecer a falha e abandonar o erro. Interessante, né? Então, essa é a análise de Romanos 9, feita por Jacó Armínio, traduzido por Carlos Augusto Vailate, editora Reflexão. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.